Olá, gente, boa noite. Boa noite, Vanusa, Dogival, Maria. Boa noite a todos. Deixa eu procurar aqui o nosso amigo James Ney, palestrante da noite, para a gente dar início à nossa live e esse encontro da noite de hoje. Simone, cadê o nosso amigo James Ney? Oi. Olá, Vanusa. Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira para realizar a nossa live, certo? Estou aqui aguardando nosso amigo James Ney para a gente colocar ele aqui e a gente dar início à nossa live da noite. Guarda só um momentinho aqui para eu dar um alô para o nosso amigo James, que eu não estou conseguindo visualizá-lo aqui. Pronto, consegui ver o James aqui. Deixa eu tentar. Agora, James, consegui visualizá-lo aqui. Deixa eu só acessar aqui. Boa noite, Cleidemir. Opa, James, boa noite. Estava no Pão e Luz aguardando, rapaz. Agora que eu percebi que eu não estava visualizando você aqui no canal da União Espírita. Eu Aí eu estava falei, lá no Pão e Luz aguardando. eu imaginei que você estaria, mas acontece. Vamos lá, É. pronto, o pessoal já está aqui, eu só estava aguardando você acessar e veio isso realmente, essa ideia de que você poderia estar lá no Põe Luz, no Instagram do Põe Luz. Vamos lá. A gente está com um tempo aí que você tem o seu compromisso às 20h30, né, do estudo. Então vamos fazer rapidinho Uhum. aqui a nossa live dessa noite de hoje, da União Espírita de Camaçari. O tema da noite de hoje, uma razão para viver os valores do Espírito. Eu deixei aqui embaixo, a nossa temática da noite, fixada aí, certo? O pessoal que está aí conosco nessa noite de hoje, podem divulgar através dessa setinha aqui no canto direito, convidando os amigos para poder participar dessa live da noite de hoje, da União Espírita de Camaçari. Vamos então agradecer ao Mestre Jesus, ao Pai Celeste pela oportunidade de estarmos reunidos para falarmos mais um pouco do teu Evangelho à luz dessa doutrina tão consoladora. Pedimos as bênçãos do plano espiritual, os espíritos afins que nos acompanham sempre, que estão ao nosso lado. A proteção sempre dos nossos anjos protetores. Que essa luz, neste momento, possa chegar a todos os lares e lugares desse planeta, envolvendo
cada forma humana que o Mestre Deus concedeu. Meu amigo James, pronto, vou passar a palavra para você iniciar, se apresentar aí para o pessoal de casa, o pessoal que já conhece essa figura carimbada aqui do movimento espírita de Camaçari. Muito boa noite, meus caros irmãos da União Espírita aí de Camaçari, do Pão e Luz, das instituições co-irmãs da região, a todos os companheiros internautas pelas plataformas de comunicação. As nossas considerações e reflexões iniciais é um tema que vem me fascinando, que é uma razão para viver os valores do espírito, os seus ciclos de evolução para as infinitas possibilidades do amor, os nossos ciclos de evolução. Então, eu iniciaria com a seguinte pergunta: por que tudo gira no universo? Estamos gravitando para a unidade divina? Do micro ao macro, tudo gira no universo. Os elétrons em torno de núcleos, luas em torno de planetas, planetas em torno de estrelas, estrelas em torno de galáxias, e as galáxias movendo-se no universo. Qual tem sido o projeto divino do Cristo para o despertar do ser consciente para a sua trajetória evolutiva? Uma razão para viver os valores do espírito certamente perpassa pelos ciclos evolutivos de todas as formas de vidas existentes no universo, nas galáxias, nas estrelas, nos planetas. Como muito bem colocou Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. E, fazendo essa reflexão, podemos iniciar nessa trajetória cíclica do espírito no seu processo de evolução. André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos que o Cristo planetário, ele é o co-criador em plano maior, o construtor, o governador espiritual do planeta Terra. Em um determinado momento, Jesus esteve conosco. É o que eu sempre chamo de quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima deste grande arquiteto divino, este construtor, que iria implantar o reino de Deus na mente e na consciência de todos nós, para que, daí em diante, aspirássemos em busca do mundo interior, em busca dos valores espirituais que já se encontram em latência de nós. Uma razão para viver os valores do espírito certamente seria essa semente, esse grão de mostarda, a semente da vida, que deve ser bem regada, bem florida, o ciclo natural de um carvalho e os seus anéis de formação. O carvalho, a árvore mais antiga do planeta, chega a quase 4.000 anos. Cada anel de um carvalho significa 120 anos, mas o carvalho brotou de uma semente. Percebemos que tudo na vida é ciclos de evolução. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, é um ciclo e tempo. O ciclo menstrual geralmente dura de 28 dias e é dividido em 3 fases, de acordo com as alterações
hormonais que ocorrem no corpo da mulher durante um mês é um ciclo de 28 dias, não é? A gestação é um ciclo e tempo. O tempo médio de uma gravidez são 268 dias, 38 semanas e 2 dias, portanto, 9 meses, porque a gravidez é um período de cerca, como eu disse, de 9 meses da gestação dos seres humanos, contando a partir da fecundação e implantação do óvulo no útero ao nascimento. É um ciclo evolutivo. E após a fecundação, o óvulo fecundado ele vai se deslocar ao longo das trompas de Falópio e iniciará a grande viagem do seu ciclo para uma mais nova experiência no mundo físico, que é o espírito se manifestando no corpo físico para dar continuidade à sua trajetória de evolução espiritual em mais uma reencarnação. É um ciclo, meus queridos irmãos. O ciclo da vida, o envelhecimento e morte, o nascer, o criar e o morrer é um ciclo. E todos os ciclos é regido por períodos e tempos. E esse período na Terra é contado pelo processo de translação que o mundo físico nos apresenta, mas todos os ciclos evolutivos é uma busca incessante dos valores espirituais que já está inerente, porque é uma semente implantada no inconsciente profundo de cada um de nós. As camadas geológicas da Terra têm o seu ciclo e o seu tempo de formação. O planeta Terra possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O sistema solar, o seu ciclo e tempo de rotação. O sistema solar tem 8 bilhões de anos no seu ciclo. O planeta Terra tem 4,66 bilhões de anos. E toda a matéria que hoje nós estamos mergulhados nela forma o sistema solar e se encontra sob a forma de gás e poeira pertencente. Esse gás e poeira pertencente faz parte da nossa identidade biológica, microbiológica. Na medida que o espírito vai evoluindo, essa poeira cósmica que deu origem à formação dessa estrela e de seus planetas, nos seus ciclos evolutivos, vai se transformando, como Allan Kardec, de forma brilhante, na obra Gênese, e que nesses últimos 2 anos eu venho me debruçando sobre os estudos da obra Gênese todas as sextas-feiras. O Espírito Galileu vai dizer que o nosso corpo, as entranhas íntimas da estrutura biológica nossa, como também um pouco da estrutura do perispírito, é composto das energias que aure o nosso sistema solar, essa poeira cósmica, e que tem os seus processos cíclicos de evolução, porque tudo se transforma no momento em que você se transformar. A razão para viver os valores do espírito é essa viagem aos confins do universo em busca da paternidade divina. E quando os astrônomos vão dizer que a rotação da Terra, o seu ciclo e tempo, a cada 28 dias, aproximadamente, a Lua completa uma volta ao redor da Terra. O movimento da Terra, meu amigo Cleidmilson, acontece no sentido anti-horário e dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, ou seja, sendo responsável por tempos, o dia e a noite, translação da órbita ao redor do Sol, 365 dias.
Portanto, o planeta Terra, ou melhor, a Lua, leva um ciclo de 28 dias. É exatamente o mesmo período da TPM, da menstruação da mulher, que é um ciclo que acompanha o ciclo da ovulação em sincronicidade com o pêndulo da nossa mãe Gaia, que é o nosso satélite artificial, a Lua. Eu menstruei na primeira lua. Eu vou menstruar na segunda lua, 28 dias. A Terra leva 1 ano, 365 dias para dar uma volta ao derredor da estrela maior. É um ciclo de evolução. Tudo tem vida. Não existe no universo nada inanimado. Tudo está no seu processo cíclico de evolução. E nós, como vai dizer André Luiz, na qualidade de co-criador em plano menor, o que vem a ser o co-criador em plano menor. Nós construímos carros, construímos casas, desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos a descoberta das vacinas, combatemos as pragas, todas as descobertas que diz respeito ao progresso físico da humanidade é função dos espíritos em co-criador, em plano menor, que somos nós. Mas amanhã, em outro ciclo evolutivo nosso, que o ciclo ele é incessante, seremos, em um futuro distante, dentro da linha do tempo da eternidade, espíritos, co-criador em plano maior. O co-criador em plano maior são os Cristos cósmicos, que levou milhões de anos na sua rotação de evolução espiritual e hoje manipula a poeira cósmica, o fluido cósmico para formar os mundos, os planetas. Não existe apenas um Cristo, Jesus. Não existe apenas um Cristo, são uma diversidade de Cristos. Só na nossa Via Láctea existe aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Vou repetir de novo. 100 bilhões de estrelas com probabilidades de vidas. É o que a astronomia moderna está descobrindo nesses últimos 20 anos, os exoplanetas com probabilidades de vida. Cada planeta, cada satélite, cada estrela, existe os co-criadores em plano maior que passou pelo seu ciclo de evolução. O Cristo que mergulhou na Terra, de onde ele veio, já não existe mais, porque este Cristo tem mais de 30 bilhões de anos de evolução cósmica. O Big Bang só tem 15 bilhões de anos. Antes de surgir o universo, os Cristos cósmicos já existiam. São ciclos de evolução. E todos nós estamos mergulhados dentro deste grande pêndulo cósmico, fadado à perfeição. E no relógio da Terra se registrava o mês de março da era Nissan, quando o Verbo Divino abriu os seus lábios e jogou para o cosmos, para o psiquismo da Terra, a célebre mensagem do Sermão das Bem-aventuranças, as 7 verdades das Bem-aventuranças. Entre elas, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter coração puro e ver Deus tem que passar pelos seus ciclos evolutivos, porque ontem nós éramos apenas uma simples bactéria, uma ameba, um RNA, e ao longo de milhões de anos fomos navegando
das profundezas dos protoplasmas, das profundezas do mar, fomos nos arrastando, adquirindo instinto, e depois passamos pela era Lucy, depois o homem de Neandertal, e hoje, no nosso ciclo atual, nós estamos como o Homo sapiens sapiens, que é um ciclo pela qual o espírito está se utilizando, este corpo que nos fala, que é utilizado como processo cíclico de evolução no planeta Terra. Eu estou Homo sapiens, mas eu não sou Homo sapiens. Porque este corpo é apenas uma vestimenta pela qual o espírito se expressa para o seu processo cíclico de evolução cósmica universal. Em 1858, o espírito de Palissy, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, iria dar uma comunicação psicofônica e que foi publicada na Revista Espírita de Allan Kardec. O espírito Palissy viveu no planeta Júpiter. A mensagem de Júpiter, de quase 4 páginas na Revista Espírita, de agosto de 1858, se eu não me engano. E o espírito Palissy vai descrever o ciclo de evolução de Júpiter. E aí, ele vai dizer que lá, Moza vive lá, em um estágio de evolução. Nós sabemos que Júpiter, segundo as recém-descobertas, é um planeta gasoso e que cabe 11 terras. É um planeta assim como Saturno, Urano e Netuno, isto é, não são compostos primeiramente de matéria sólida. Sua temperatura média, para que vocês tenham uma ideia, a temperatura média é de 121 graus Celsius, tendo a rotação de 9 horas e 56 minutos, e a translação de 11 anos e 315 dias. Ou seja, aqui na Terra, a Terra dá uma volta ao Sol, um ano. Verão, outono, inverno, primavera, um ano. Júpiter, para dar uma volta ao Sol, são 11 anos e 315 dias. Portanto, se a gente pegar o filho de Cledimilson, e eu peço ajuda aos universitários, quantos anos ele tem, Cledimilson? Heitor? 4 anos. Multiplique 4 anos vezes 11 anos. Ele teria quanto? 40 anos. Ou seja, se Heitor tivesse reencarnado em Júpiter, na região psíquica de Júpiter, 4 anos na Terra corresponde, em Júpiter, 40 anos. É uma criancinha. Agora pegue o meu amigo Cledimilson, que eu não sei a idade de Cledimilson. Pegue a minha idade, eu tenho 60 anos. 60 vezes 11, quantos anos eu teria? 600 anos em Júpiter. Portanto, quando o espírito de Moza e o espírito de Palissy vai dizer que os ciclos evolutivos naquelas regiões, os padrões de tempo e espaço, é completamente diferente. É evidente que o telescópio Hubble e o telescópio que vai ser lançado esse ano ou no próximo ano, o James, o meu xará, James Webb, que tem a função de escanear os exoplanetas. O que o espírito de Palissy vai descrever a arquitetura da casa de Moza e vai falar sobre os aspectos sociais das sociedades de Júpiter. É evidente que os caros companheiros internautas do movimento espírita de Camaçari certamente devem estar me perguntando, mas James,
os cosmólogos, os astrofísicos, não identificaram residência? É claro que não identificaram. Porque o padrão psíquico, a energia condensada ao derredor de Júpiter é outra. Júpiter é povoado por civilizações muito mais avançadas do que a nossa, mas vibra em outros padrões. O perispírito, nesses últimos meses eu tenho dado aula sobre a função do perispírito. O perispírito tem cor, o perispírito tem densidade, o perispírito tem cheiro, o perispírito tem coloração. O perispírito é constituído da matéria mental, da matéria espiritual. Portanto, existe uma diversidade de formas densas que a autotecnologia não capta, se bem que atrás de mim, eu não sei se vocês estão vendo, tem um livro ali, Origens, que está atrás de mim, de Neil deGrasse. Este astrofísico, Neil deGrasse, discípulo de Carl Sagan, neste livro que está ali, ó, ali atrás, onde eu estou apontando, ele vai falar em uma linguagem da cosmologia moderna que provavelmente existe um Cledimilson, um James, um Ivone, em outras dimensões, com outros padrões materiais que ele vai chamar de universos paralelos. Além dos universos paralelos, existem os universos espirituais, são ciclos de evolução. Portanto, meus queridos irmãos, quando ele vai falando que o sistema solar, o nosso Sol descreve uma órbita praticamente circular em torno da Via Láctea. Sabe quanto tempo leva a Via Láctea, o Sol, o nosso sistema solar, para dar uma volta na Via Láctea? Ele tem uma velocidade de 225 quilômetros por segundo para dar uma volta completa ao redor do centro da galáxia. Vocês devem estar perguntando, mas James, por que você está falando de tantos ciclos? Porque a nossa vida, o ser espiritual, a razão para viver os valores do espírito, são ciclos evolutivos. E aí, esse texto que eu escrevi já há algum tempo, como eu venho estudando muito sobre cosmologia, eu estou escrevendo o livro, o título do livro, que já tem quase 6 anos que eu escrevo esse livro, A Origem do Universo e a Infinita Diversidade de Vida Fora da Terra. E na capa desse nosso livro, eu coloquei um pensamento de um astrofísico, John Kovac, um astrofísico de Harvard. Este astrofísico de Harvard certamente capitaneou o pensamento dos espíritos. E eu coloquei na capa do livro, uma pré-capa, e que ele diz assim: somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Galileu, meus queridos irmãos, no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, Descrição do Universo, o espírito de Galileu, vai falar de outra forma o que este astrofísico John Kovac, da Universidade de Harvard, está afirmando, que somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. E os espíritos vão revelar, na obra Gênese, que nós somos uma consciência em evolução, uma consciência de ser eterno, o princípio inteligente do universo, tomando consciência. Então, na medida que você vai evoluindo moralmente e espiritualmente, você vai tendo autoconsciência holística, autoconsciência universal, autoconsciência cósmica. E na medida que você vai tendo autoconsciência, você vai se tornando espíritos puros, porque não precisa mais
reencarnar em planetas primitivos como o nosso, que ainda se comemora o assassinato de pessoas, por mais que aquele indivíduo praticou homicídio, que ele tinha que responder pelos homicídios dele, é evidente que para a justiça da terra ele teria que responder, é evidente, mas para a justiça divina ele não iria fugir, mas o comportamento da raça humana, da criatura humana, onde nós aspiramos um mundo de regeneração, onde as pessoas comemoram a morte de outras pessoas. Eu vou citar 3 casos. 3. Um foi aqui em Salvador. Aliás, lá em Salvador, porque eu estou em Dias d'Ávila. Aquela médica que matou aqueles irmãos em cima de uma moto. Ela foi condenada pelos soteropolitanos. A mídia televisiva, a imprensa marrom de Salvador, uma mídia chula, de linguagem de baixo escalão, condenou a Cátia Alves, se não me engano. O que é que você acha dela? Você não acha que ela é culpada? O microfone se tornou uma arma na mão daqueles apresentadores sensacionalistas. E ela foi lixada e condenada. Claro que ela tinha que responder pelo ato que ela fez, no ato de ira, de raiva. Ela tira o carro em cima da moto e tira a vida daquelas 2 pessoas. Mas as pessoas procuram fazer justiça com as próprias mãos. Um ex-governador do Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói, quando prende ou mata, eu não me lembro se ele morreu ou foi preso, o governador comemorou. Esse último rapaz aí, esse serial killer, que matou várias pessoas, fuzilaram ele e comemoraram. Mas, James, você não acha? Aí a gente cai na questão do Evangelho de Jesus. A gente deve perdoar os justos, os injustos, mas nunca comemorar a morte de quem quer que seja. Um repórter comemorando a morte significa o nível de evolutivo primário que ainda nós nos encontramos. Será que nós não entendemos que o coronavírus, ou Covid-19, é um instrumento dentro desse ciclo para impulsionar a nossa evolução? Vocês não aprendem, não? Vocês não estão aprendendo? Há 1 ano e meio atrás, no mês de março do ano passado, ninguém imaginou que o Brasil seria o olho do furacão da grande pandemia que vem assolando a humanidade, que já matou mais de 3 milhões de pessoas. Ninguém imaginava. E com todas essas insanidades de corrupção, de desvio de verbas, de pessoas comemorando a morte de outro, lixando pessoas em praça pública, no período da parada gay, em 2014, eu me encontrava em São Paulo, na convenção de supermercado, e coincidiu com a parada gay na Avenida Paulista, e eu estava hospedado no hotel Fórmula 1, onde tinha vários gays hospedados nesse mesmo hotel. Quando eu pego o elevador, me entra um homem, é um drag queen chamado, de quase 2 metros de altura, toda vestida de mulher, e eu fiquei olhando para cima e disse, rapaz, e a ele, a ela, ele, ela, como vai dizer João Nunes Maia, de onde ela era, eu disse, eu sou de Manaus, e nós estamos aqui fazendo as nossas reivindicações. Naquele elevador, no mês de maio de 2014, diante daquela pessoa, eu via um filho de Deus, sem nenhum julgamento. E no café da manhã, eu fiquei 1 semana lá,
Eles ficaram uns 2 dias, eu tomava café da manhã conversando com eles, sem julgamento. Como é que nós queremos ser uma razão viver os valores do espírito se ainda nós vivemos numa sociedade preconceituosa dentro do centro espírita, na sociedade, nos templos evangélicos, nas igrejas católicas? Então, se o nosso sistema solar leva aproximadamente 26 mil anos-luz, o nosso sistema solar, com os seus planetas, para dar uma rotação ciclo na nossa galáxia, leva 26 mil anos-luz. Além disso, meus queridos irmãos, a velocidade da rotação da nossa Via Láctea, a Via Láctea, é na região do nosso sistema solar, leva aproximadamente 2,3 milhões de quilômetros por segundo a nossa Via Láctea. Cledimilson, James Ney, Dias Dávila, Salvador. Camaçari, uma cidade. Essa cidade está dentro de um estado chamado Bahia. A Bahia está dentro de um país chamado Brasil. O Brasil está no continente sul-americano. O continente sul-americano está no planeta Terra. O planeta Terra está no sistema solar. O sistema solar está contido na galáxia. A galáxia Via Láctea está contido nas galáxias locais, um aglomerado de galáxias. Esses aglomerados de galáxias está contido em outra grande número de galáxias. Portanto, o que eu quero dizer a vocês, para vivermos a razão do ser espiritual, uma razão para viver os valores do espírito, eu diria o seguinte, meus queridos irmãos, eu diria que a nossa galáxia é um grande país. A Via Láctea é um grande país. E dentro do seu país tem as suas cidades. As cidades são os sistemas solares. Ou melhor, os sistemas solares são os estados dentro do país. O país é a Via Láctea. E neste país Via Láctea tem 100 bilhões de estados. E o sistema solar é um desses estados. E dentro do estado do sistema solar existem cidades. E nós moramos em uma cidade chamada Planeta Terra. Portanto, nós moramos Camaçari, Dias Dávila, Salvador. São vilas tão efêmeras, tão primitiva que vocês não têm ideia. O país mais próximo que faz divisa com o nosso país, que é a Via Láctea, é Andrômeda, que está a 2,8 anos-luz de distância. Andrômeda é um país com 1 bilhão de estrelas, de países, com probabilidades de vida nos seus ciclos de evolução. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma razão para viver os valores do espírito, não é? Os seus ciclos de evolução, para as infinitas possibilidades do amor que nós estamos gravitando para a unidade divina do Criador. Sejamos, acima de tudo e de todos, sinceros, de que nós estamos em uma jornada sem volta. Não há mais retorno. Há um único caminho. Seguir em frente, avante. Se você tiver de cair,
caia para frente, mas levante, dê um próximo passo. Se cair, vá caindo sempre para frente, mas nunca caia para trás. Portanto, esses ciclos faz parte da infinita possibilidade da nossa evolução como ser espiritual na Terra, na sua manifestação divina, porque nós somos a mais pura expressão do amor do Criador se manifestando na Terra em busca da sua espiritualização. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe. Maravilha, meu amigo James. Obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade de trazer esse tema tão fantástico para a gente Ainda tem um refletir aí. tempinho aqui que dá para a gente fazer perguntas ainda, mais uns 5 minutos aí. Isso. Deixa eu ver se o pessoal de casa aqui. Fernando, boa noite. O pessoal de casa quer participar, fazendo alguma pergunta em relação à temática da noite, certo? Como viver aí, a razão, né? Uma razão para viver os valores, né, do espírito, diante aí da temática que o nosso amigo James trouxe. Deixa eu ver aqui, James. Vamos aguardar aqui, ver se o pessoal de casa que estava nos acompanhando quer fazer uma pergunta. Mas eu vinha falando o quanto é importante essa reflexão que você traz em relação a essa consciência, né, de a gente estar e se sentir, né, pertencente a esse universo, e toda forma de pensamento que a gente emana, né, isso gera e é gerador, né, de possíveis mudanças, né, e que a gente possa ter consciência disso, né, que a gente possa mudar, né, essa forma de pensar, enquanto ainda espírito em evolução, para que assim possamos certamente habitar, né, mundos melhores aí, ao quais você nos trouxe aí nessa noite de hoje, sempre com essa forma fantástica de pesquisa, né, de buscar justamente esse entendimento sobre tudo que sempre traz com primor para todos nós aqui. Patrícia Freire, só agradecer a James. Essa Patrícia, toda vez que tem uma palestra sua, ela está aqui, né? Ô, Patrícia, deixa eu mandar uma mensagem para a Patrícia, Cleidinilson. É, Prazer falar com você de novo, Patrícia. Nunca mais a gente se falou. Um abraço, gratidão. Ela é uma pessoa que sempre está nos acompanhando. Eu agradeço isso, muito a presença da nossa amiga Patrícia Freire. maravilha. Pronto. Deixa eu explicar para o pessoal de casa, né, James? A gente já está aí faltando 5 minutos, certo? Agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos dá aqui de poder estar colaborando com a União Espírita de Camaçari. E essa ideia da União Espírita foi justamente todos os centros se entrelaçarem nesse momento ao qual estamos com as casas fechadas, né? E a partir daí a gente fazer uma live unificando essas casas para que a gente possa acompanhar, certo? Aqui você deu uma risadinha aí. Mas obrigado, James, nosso amigo James, agora 20h30, ele tem um compromisso, que é um estudo, né, James? O estudo do livro Primícias do Esse Reino. estudo é aberto, James? Se o pessoal quiser acompanhar aí, vamos divulgar Pode, aí para o povo de casa aí? eu posso mandar agora. Manda agora aqui para o seu link e você repassa. Eu vou entrar às 20h30 e hoje eu vou falar sobre o paralítico de nascença. É um estudo excelente. Eu estou passando agora aqui para Cleidmilson. É Me do lembra aí livro o livro Primícias do Reino. do Primícias do livro Reino. Primícias do Reino, né? Primícias do Reino. Mandei aí para o seu zap. Aí você pode repassar para o pessoal. E hoje nós vamos trabalhar o tema O Paralítico de Cafarnaum, que é baseado nesse livro. Primícias do Reino, psicografado por Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 20h30, nós estudamos esta obra
primorosa, que é uma obra-prima. E hoje, Amélia Rodrigues vai descrever o aspecto físico e emocional de Jesus, vai descrever a cidade de Cafarnaum e por que Jesus chorou, derramou as suas lágrimas no fundo da casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. A casa de Simão Pedro, uma multidão lá esteve. Jesus começou a curar de manhã e só terminou no final da noite. E aí ele foi para o fundo da casa de Simão Pedro chorar. E Simão pergunta: Rabi, por que você está chorando? Eu não vou dizer o resto para que vocês queiram entrar na sala e assistir. Então, hoje Maravilha. vai ser muito interessante. Por Não onde o é? pessoal de casa pode acompanhar esse estudo aí? Por esse canal que eu mandei agora para você. Pode Ah, você entrar mandou na para sala, mim. não tem problema. É, Mandei é, aí o link é no Google Meet, é no Meet, no Meet, no né? Google Meet. É Pronto. isso. Vou botar aqui depois, certo? Tem que Pode entrar. finalizar e divulgar aí para o pessoal acompanhar. Tá James, certo. obrigado, boa noite. Vou liberar você, que você tem esse compromisso aí com esse estudo. Isso, meu amigo. Ok, então. Obrigado, vamos fazer a prece aí de encerramento, agradecer o pessoal de casa que nos acompanhou e convidar todos vocês, certo, para esse estudo aí com o nosso amigo James. Ele tem um compromisso agora, 20 e 20, aí 20 e 30 ele inicia, mas ele tem que estar na sala 20 e 20. E aí quem quiser acompanhar, eu vou, assim que a gente finalizar aqui, eu vou pegar o link que ele mandou para mim, certo? E vou postar aqui para que vocês possam acompanhar. Certo? Vou postar junto com a palestra que foi realizada nessa noite de hoje. Quem tiver interesse de acompanhar, acompanhe a essa live que vai ficar gravada. E lá no comentário da live eu vou deixar a descrição da sala, lá no Google Meet, onde vai ser o estudo que o nosso amigo James vai fazer. Certo? Obrigado a vocês que nos acompanham. Até a próxima quinta-feira. Mais uma live aqui no Instagram da União Espírita de Camaçari. Vamos encerrar essa noite de hoje, pedindo que os Espíritos amigos abençoem nosso confrade James Ney, pela oportunidade que nos deu de poder aprender mais um pouco sobre os ensinamentos nessa noite de hoje, que possamos sempre buscar os nossos melhores valores, que é o do Espírito, que a gente possa ter a consciência de presente, de estado de presença neste planeta Terra. Essa consciência da oportunidade da encarnação, de viver os nossos valores, os nossos ideais, de buscar, acima de tudo, o exemplo maior, que é Jesus, modelo e guia para todos nós. E as bênçãos desse evangelho possam chegar aos lares de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, envolvendo a todo o planeta Terra e a todo o universo. E Deus, na sua infinita bondade, nos envolva hoje, e assim. Obrigado, meus amigos. Um abraço a cada um de vocês, certo? Lembrando que tem aí o estudo do nosso amigo James. Quem quiser acompanhar, eu vou postar aqui, que eu vou deixar essa live gravada. Lá no comentário eu vou deixar o link para que vocês possam acessar lá e acompanhar esse estudo, certo? Que o nosso amigo James falou, que é do livro Premissas para o Reino, de Valdo Franco, pelo Espírito de Amélia Rodrigues. Um abraço a todos e até a próxima.